Boa noite a todos. O programa Igreja.com começa hoje falando sobre a devoção aos santos e santas da Igreja. São todos exemplos, de vida para todos nós cristãos. Pessoas que se dedicaram e amaram tanto a Deus que hoje gozam das delícias eternas. E amanhã nós temos uma santa, como celebramos, a Igreja celebra a memória de uma santa que é muito querida por todo mundo e aqui no Brasil especialmente. Nós temos aqui o Padre Tiago Reis. O Padre Tiago Reis ele tem uma comunidade que tem como padroeira Santa Luzia. Então nada melhor do que ele para nos falar um pouco dessas padroeira de uma comunidade da paróquia dele, mas dessa devoção que nós católicos temos aos santos e santas. Boa noite, Padre. Boa noite, é uma alegria estar aqui no Igreja.com, esse meio de evangelização que chega a tantos lugares, e para falar de um assunto tão gostoso, que é falar dos santos. Falar dos santos é falar dos nossos irmãos na fé, dos nossos amigos de Deus, não? Para começar, santo é todo aquele que vive a vontade de Deus, que vive o Evangelho, não? Quando a Igreja canoniza um santo, ele está dizendo, essa pessoa realmente é um testemunho de fé para nós. Isso que é ter um santo canonizado. Para nós católicos, nós não adoramos os santos, nós veneramos. Veneração significa ter respeito por algo. Adoração, culto de adoração é apenas a Deus. Mas e as imagens? Para nós católicos, as imagens do santo, elas não falam, não ouvem, não comem, elas são apenas imagens, feitas de barro, feitas de madeira, só que elas representam alguém que nos dá testemunho de fé. Você não guarda com carinho a foto da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos? E ali quando você olha não te remete à pessoa deles e tudo que eles plantaram de bom na sua vida? É assim para nós católicos a imagem. A imagem de santo para nós católicos é uma pedagogia de fé e nada mais. É um momento onde nós olhamos para uma imagem e recordamos do testemunho que ali aquela pessoa nos deu de Jesus Cristo. E quando nós entramos numa igreja e vemos os santos, nós somos lembrados de que se eles conseguiram, nós também conseguimos viver o Evangelho. De certa maneira, nós católicos somos privilegiados por termos uma escola tão fecunda de santidade, de olharmos para o alto e saber que existe tantos irmãos e irmãs nossos, de carne e osso, uns casados, outros solteiros, outros jovens, outros idosos, leigos, padres, bispos, consagrados, religiosos, que muitos morreram, muitos gastaram a vida por causa de Jesus, para dizer para nós que Jesus não é um sonho, não é uma utopia, mas é alguém que realmente nós seguimos com amor e com a nossa vida. Então, para nós cristãos católicos, este é o papel dos santos. E hoje falando de Santa Luzia, uma santa que nos remete aos primeiros séculos da Igreja, que a Igreja faz parte do cânon católico, ela que é uma das primeiras ali que foram mártires por causa da fé. Santa Luzia é conhecida como padroeira das vistas, não? Perdeu as suas vistas, preferiu perder as suas vistas do que perder a sua pureza, perder a sua santidade, e por isso se tornou padroeira da visão. Todos aqueles que têm um problema de visão recorrem à intercessão de Santa Luzia para pedir essa graça. Por isso que no dia da sua memória a igreja se veste de vermelho para expressar o sangue que essa mulher derramou para defender o nome de Jesus Cristo, defender o Evangelho. E é um chamado a todos nós. Eu sempre digo nas homilias dos mártires, que é o caso de Santa Luzia, que vamos celebrar nesse dia 13, que celebrar a memória de um mártir na igreja é para nos deixar constrangidos. Porque aquele homem, aquela mulher, de carne e osso, simples como eu, como você, morreu por causa de Jesus. E nós? O que nós temos feito por causa de Jesus, não é verdade? O que nós temos feito para semear o Evangelho? É triste quando às vezes alguém fala que vai à igreja, não só católico, de outra religião também, e ao invés de espalhar o Evangelho, espalhar o amor, espalha ódio, preconceito, divisões, não consegue compactuar com aquele que pensa e age diferente. Isso não é compactuar com o erro, é apenas dizer ao outro seguir o seu caminho, sem a gente querer impor algo ao coração do outro, julgando, condenando, ao invés de semearmos o amor. Quando nós celebramos a memória dos mártires, é de nos constranger em ver alguém que teve a audácia de morrer por Jesus. E às vezes nós que não saímos da igreja não temos coragem de mudar alguns hábitos, de deixar o adultério para trás, a mentira, a falcatrua, deixar aqueles pecados de cabeceira que a gente vai cultivando ao longo da vida. Então sempre é uma ocasião onde a gente deve se refletir para perguntar se a gente tem dado o espaço que Deus merece na nossa vida. E essa prática então das comunidades
escolherem um padroeiro, uma padroeira, é um jeito das pessoas ali naquela comunidade se espelharem no exemplo, né, desses homens e mulheres que se doaram totalmente. Alguns, como os mártires, né, chegaram então a dar a sua vida pela fé. Quantos santos e santas que nós temos na igreja. Só que tem um assunto que eu gostaria de perguntar para o senhor, Padre Tiago. As comunidades escolhem aqueles santos e santas que mais assim se destacaram, né? Às vezes nós temos várias comunidades, Santo Antônio de Pádua, nada contra, né? Ou santos mais conhecidos. Mas nós temos, não seria uma boa prática também para algumas comunidades descobrirem algum santo ou alguma santa também, canonizado, que fosse assim, né, também lembrado? Isso seria muito pertinente. Inclusive, eu acredito que agora nós vamos ter um boom de comunidades de Irmandulce. Então. Né? Vamos ter um boom, né? Mas seria interessante a gente, como cristãos, agora com o projeto Setorizar para Evangelizar, que fizemos um trabalho lindo esse ano em toda a nossa diocese e vai continuar agora em 2020, com o surgimento de novos setores, é uma ocasião para a gente ter outros santos, né, intercedendo por esse grupo de cristãos. Não é uma homenagem que nós fazemos, é um pedido de intercessão que nós fazemos a tantos santos que às vezes são um pouco esquecidos, que não são tão conhecidos nossos, mas que seria importante, enriqueceria, né, até mesmo a dimensão paroquial, uma vez que você teria tantos santos, tantos exemplos, tantas histórias para serem contadas e vivenciadas e partilhadas nas pequenas comunidades. Né? Seria uma sugestão até, né, para que as comunidades procurassem, digamos, São Maximiliano Kolbe, São José de Anchieta, para lembrar outro, né? Inclusive vai ter um filme de São Maximiliano. São João da Cruz. Você não acha uma comunidade com esses nomes, né? É mais fácil você encontrar aqueles mais costumeiros, né? Mas fica aí essa sugestão, mas lembrando, né, Padre, que o principal é a imitação da sua vida. Justo. Você com certeza deve ter um santo de sua devoção, São Francisco, Santo Antônio, São Benedito, Santa Gema Galgano, eu tenho uma devoção especial por ela. Né? Para que serve os santos nossos de devoção? É uma regra de vida para nós imitarmos. Quando nós olhamos a imagem de São Francisco de Assis, às vezes nós achamos que foi um homem bonzinho, que cuidou da natureza, dos animaizinhos, mas nós nos esquecemos que São Francisco foi um homem de profunda oração, de profundo discernimento e abandono na providência de Deus. Quando a gente vê uma imagem de São Francisco, o que nós temos que lembrar é isso, aprender a se abandonar na providência de Deus. Quando nós vemos a imagem de Nossa Senhora, seja ela qual título for, porque Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é a mesma Maria, Mãe de Jesus. O que muda são os títulos que a igreja foi dando a ela ao longo da história. Quando nós vemos uma imagem de Nossa Senhora, a gente deve se lembrar do despojamento de Nossa Senhora. Todo devoto de Nossa Senhora tem que ser obediente a Jesus. Ninguém pode dizer que ama Nossa Senhora se é desobediente ao Evangelho. É contraditório. Então, seguir um santo de devoção, fazer uma novena para um santo, ter uma imagem de um santo em casa, é lembrar de um testemunho de vida que foi dado para que a gente possa seguir Jesus. Padre Tiago, o senhor tem meio minuto para falar do que está previsto para Santa Luzia na comunidade lá, amanhã, né, dia 13. Nós temos a comunidade Santa Luzia aqui no Jockey Club, na 16, com a 61, com a 63, aqui em Barretos. Os de fora de Barretos vai ser uma alegria tê-los também. Às 19 horas temos a procissão, a missa com a bênção dos óleos, na nossa capela, e depois nós temos a nossa quermesse também, que vai ser um motivo de muita alegria, de confraternização. É sempre uma missa muito especial, que a comunidade prepara a capela, o pessoal prepara a água benta para entregar para os fiéis, é uma bênção especial. E a maior graça no dia de Santa Luzia é pedir que ela nos ensine a enxergar a vida com os olhos de Deus. Essa é a maior graça. Participe, é amanhã, dia 13, dia de Santa Luzia, que ela sempre nos proteja. O programa Igreja.com fica por aqui. Mais uma vez, nosso agradecimento. Boa noite, Padre. Boa noite. Boa noite a todos. Fique agora com o telejornal Lombardes News.